Eu sempre achei que conhecia minha esposa. 10 anos de casamento, 2 filhos, uma rotina que funcionava. Não era perfeito, mas era nosso. A gente discutia sobre coisas bobas, como qualquer casal. Quem ia buscar as crianças, o que fazer no fim de semana, se a conta do cartão estava alta demais. Coisas normais. Ela trabalhava em casa como designer. Eu saía cedo e voltava no fim da tarde. A vida seguia. Nos últimos meses, alguma coisa mudou. Nada gritante, nada que eu pudesse apontar e dizer é isso. Ela começou a sorrir mais para o celular. Demorava mais tempo no banho. Às vezes, quando eu entrava na sala, ela travava por um segundo antes de me cumprimentar, como se estivesse voltando de um lugar distante. Eu comentei uma vez, de leve, que ela parecia distraída. Ela disse que era trabalho, que tinha pegado uns projetos grandes. Fez sentido. Eu não insisti. Uma noite, já era quase meia-noite, eu acordei e ela não estava na cama. Fui até a cozinha e a encontrei sentada no escuro, mexendo no celular. A luz da tela iluminava o rosto dela de um jeito estranho. Quando perguntei se estava tudo bem, ela deu um pulo. Disse que não conseguia dormir, que estava olhando besteira na internet. Voltamos para o quarto juntos, mas ela ficou virada para o outro lado, quieta. Eu tentei dormir, mas fiquei com aquela sensação incômoda no peito, como quando você sente que algo está errado mas não sabe o que. Comecei a prestar mais atenção. Não era paranoia, eu acho. Era só observar o que sempre esteve ali. Ela ria de mensagens que eu não via. Colocava o celular virado para baixo quando estava perto de mim. Saía para atender ligações no quintal, dizendo que era cliente. Às vezes eu perguntava sobre o trabalho, sobre os projetos, e ela respondia de forma vaga, rápida, como se quisesse mudar de assunto. Eu não queria ser o cara que desconfia de tudo, mas a sensação crescia. Um sábado, ela disse que ia encontrar uma amiga para tomar café. Saiu arrumada, mais do que o normal para um café da tarde. Passou perfume, escolheu a roupa com cuidado. Eu fiquei com as crianças, levei eles no parque, voltamos para casa, e ela ainda não tinha chegado. Mandei mensagem. Ela respondeu 2 horas depois, dizendo que tinha perdido a noção do tempo. Quando voltou, parecia leve, feliz. Mais feliz do que ficava em casa há tempos. Eu queria acreditar que estava inventando coisas. Queria muito. Mas havia algo na forma como ela evitava meu olhar, como desviava quando eu tentava tocar no assunto da tarde dela. Ela contou sobre a amiga, sobre o café, sobre coisas aleatórias, mas tudo soava ensaiado. Como se ela tivesse preparado a história antes de entrar pela porta. Naquela noite, deitado ao lado dela, eu ouvi a respiração dela se acalmar até virar o sono. E eu fiquei olhando para o teto, sentindo o peso de uma pergunta que eu não queria fazer. Porque fazer a pergunta significava que eu já suspeitava da resposta. E uma vez que você pergunta, não tem como voltar atrás. Passou mais uma semana. Eu tentei agir normal, mas estava cada vez mais difícil. Cada mensagem que ela recebia parecia um soco no estômago. Eu me sentia ridículo, sentindo ciúme do telefone. Mas era mais do que isso. Era a distância. Era como se ela estivesse fisicamente ali, fazendo as coisas de sempre, mas a cabeça dela estava em outro lugar. Com outra pessoa, talvez. Uma vez, ela estava no banho e o celular dela tocou na cama. Eu olhei para a tela. Era uma mensagem. Só dava para ver o começo. Estou com saudade de você. Não tinha nome salvo, só um número. Meu coração acelerou. Fiquei parado, olhando para aquilo. Pensei em pegar o celular, em abrir, em ler tudo. Mas não consegui. Não sei se foi medo do que ia encontrar ou se ainda havia uma parte de mim que queria acreditar que havia uma explicação inocente. Quando ela saiu do banho, comentei que o celular tinha tocado. Ela pegou rápido, olhou e disse que era spam. Trancou a tela e guardou na gaveta. Spam. Claro. Eu não dormi naquela noite. Fiquei pensando em tudo. Em como a gente tinha chegado ali. Nós éramos felizes. Não éramos. Ou eu só achava que éramos. Talvez ela estivesse infeliz há tempos e eu não percebi. Talvez eu trabalhasse demais. Talvez eu não prestasse atenção suficiente. Tentei lembrar da última vez que nós conversamos de verdade, sobre algo que importava. Não consegui. Nos dias seguintes, eu comecei a reparar em mais coisas. Ela estava sempre arrumando desculpas para sair. Ir ao mercado sozinha, ir à farmácia, ir resolver coisas no banco. Coisas que antes a gente fazia junto,
ou que ela nem ligava de fazer. Agora, era importante que ela fosse sozinha. E sempre demorava mais do que deveria. Uma tarde, eu saí mais cedo do trabalho. Não avisei. Cheguei em casa e a casa estava vazia. As crianças estavam na escola ainda, e ela tinha dito de manhã que ia passar o dia trabalhando em casa. Liguei para ela. Ela atendeu no terceiro toque, a voz um pouco ofegante. Disse que tinha saído rápido para comprar material de escritório. Perguntei se ela queria que eu levasse algo. Ela disse que não, que já estava voltando. Ela chegou meia hora depois. Sem sacola. Sem nada. Eu perguntei pelo material de escritório. Ela pausou. Depois disse que a loja não tinha o que ela precisava. Eu só balancei a cabeça. Não falei nada. Mas ela sabia que eu sabia. Dava para ver no olhar dela. E ainda assim, nós dois fingimos que estava tudo bem. À noite, depois que as crianças dormiram, eu finalmente perguntei. Não planejei, não ensaiei. Só saiu. Tem alguém? Não tem. Ela ficou branca. Tentou rir, como se fosse absurdo. Disse que eu estava sendo paranoico, que estava estressado com o trabalho, que eu estava vendo coisas que não existiam. Mas a voz dela tremia. E ela não conseguiu me olhar nos olhos. Eu repeti a pergunta. Dessa vez mais baixo. Tem alguém? Ela respirou fundo. E o silêncio que veio depois foi a resposta mais clara que eu poderia ter. Ela não confirmou naquela noite. Disse que a gente precisava conversar, mas não ali, não naquele momento. Disse que estava cansada, que era muita coisa, que a gente ia falar no dia seguinte. Eu não dormi. Ela também não, acho. Ficamos deitados, cada um do seu lado da cama, com um abismo entre nós. No dia seguinte, depois de levar as crianças para a escola, nós sentamos na sala. Ela chorou antes mesmo de começar a falar. Disse que não queria que fosse daquela forma. Que nunca imaginou que chegaria nesse ponto. Eu fiquei quieto, esperando. E então ela contou. Tinha começado há 5 meses. Um cara que ela conheceu por trabalho, um cliente que virou amigo, que virou mais que isso. No começo era só conversa, ela disse. Só mensagens, desabafos, coisas que ela sentia que não podia falar comigo. Ele entendia ela, ouvia ela. E aos poucos foi virando outra coisa. Eles se encontraram algumas vezes. Não muitas, ela fez questão de dizer, como se isso importasse. Como se o número de vezes mudasse alguma coisa. Eu perguntei se ela amava ele. Ela demorou para responder. Disse que não sabia. Disse que estava confusa, que não entendia o que sentia. Que amava nossa família, amava os nossos filhos, mas que se sentia perdida. Que nos últimos anos tinha se sentido invisível, como se eu não a visse mais. Como se ela fosse só a mãe das crianças, a pessoa que mantinha a casa funcionando, mas não a mulher que eu escolhi um dia. Eu quis gritar. Quis dizer que ela estava errada, que eu sempre a vi, que sempre me importei. Mas será que era verdade? Quando foi a última vez que eu perguntei como ela estava de verdade? Quando foi a última vez que eu parei para ouvir, de verdade, sem estar com a cabeça no trabalho ou nas contas ou nas coisas que precisavam ser resolvidas? Ela disse que ia terminar com ele. Que queria tentar consertar as coisas, se eu quisesse. Que sabia que tinha errado, que tinha destruído a confiança, mas que não queria jogar tudo fora. 10 anos. 2 filhos. Uma vida inteira construída juntos. Não dava para simplesmente apagar. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria perdoar, queria acreditar que dava para voltar. Mas outra parte, uma parte maior, sabia que nunca mais seria igual. Como eu ia confiar nela de novo? Como eu ia olhar para ela sem lembrar disso? Cada vez que ela pegasse o celular, cada vez que ela saísse de casa, eu ia me perguntar. E isso não era vida. Para nenhum de nós. Passaram alguns dias. Nós conversamos mais. Tentamos entender o que tinha dado errado. Ela realmente terminou com o cara, mostrou as mensagens, bloqueou o número. Mas não adiantou. Porque o problema não era só a traição. Era tudo o que tinha levado até ali. Os anos de distância silenciosa, de conversas pela metade, de cansaço, rotina e esquecimento de quem éramos antes de virar pais, antes de virar responsáveis, antes de virar adultos presos em contas e obrigações. Bloco 4. Nós tentamos terapia de casal. Fomos 3 vezes. A terapeuta era gentil, fazia as perguntas certas, tentava nos fazer enxergar os padrões. Mas sentar naquela sala, falando sobre os nossos problemas para uma estranha,
só fez tudo parecer mais real, mais definitivo. Ela chorava em todas as sessões. Eu ficava só olhando pela janela, me perguntando como a gente tinha chegado ali. As crianças perceberam que algo estava errado. Eles não entendiam, claro, mas sentiam. A casa estava pesada. Nós não brigávamos na frente deles, mas o silêncio entre nós era ensurdecedor. Meu filho mais velho, 8 anos, perguntou uma vez se eu e a mãe ainda éramos amigos. Eu disse que sim. Ele não pareceu convencido. Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, eu e ela ficamos sentados no sofá. Não estava passando nada na TV. A gente só ficou ali, no silêncio. E foi naquele momento que eu soube. Não teve uma conversa grande, não teve um momento de decisão dramático. Eu só soube que por mais que a gente tentasse, não dava mais. O amor ainda estava ali, de alguma forma torta e machucada. Mas não era suficiente. Amor não conserta traição. Amor não apaga meses de mentiras. Amor não faz você esquecer a sensação de ser traído pela pessoa em quem você mais confiava. Eu disse para ela que talvez fosse melhor a gente se separar. Ela não discutiu. Acho que ela também já sabia. Ela só assentiu, com os olhos cheios de lágrimas. E nós ficamos ali, sentados lado a lado, lamentando o fim de algo que um dia foi bom. Levou algumas semanas para organizarmos tudo. Eu saí de casa. Aluguei um apartamento pequeno perto dali, para poder ver as crianças sempre. Nós dividimos as coisas de forma civilizada, sem brigas, sem advogados gritando. Só 2 adultos cansados tentando fazer o melhor possível em uma situação impossível. As crianças ficaram com ela durante a semana, comigo nos fins de semana. Eles se adaptaram melhor do que eu esperava, mas sei que vai afetar eles. Como não ia? Eles vão crescer sabendo que os pais se separaram, vão ter 2 casas, 2 quartos, 2 vidas. E uma parte de mim nunca vai perdoar ela por isso. Por ter feito essa escolha que mudou tudo. Mas outra parte, uma parte que eu não gosto de admitir, entende. Não justifica, não perdoa, mas entende. Ela estava sozinha, mesmo estando casada. Eu também estava. Nós 2 estávamos vivendo vidas paralelas dentro da mesma casa, passando um pelo outro sem realmente nos ver. E isso não começou com a traição. A traição foi só o ponto final de algo que já estava morrendo há muito tempo. Hoje, 4 meses depois, eu ainda acordo no meio da noite pensando em tudo. Nas escolhas que fiz, nas que ela fez, nas que nós 2 deixamos de fazer. Me pergunto se dava para ter evitado. Se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse sido mais presente, se eu tivesse perguntado mais, ouvido mais. Ou se já estava destinado a terminar assim, e a gente só estava adiando o inevitável. Eu vejo ela quando vou buscar as crianças. A gente é educado, cordial. Pergunta como foi a semana, se as crianças comeram bem, se fizeram a lição. Conversas de ex-casal que tenta manter a paz por causa dos filhos. Às vezes eu olho para ela e ainda vejo a mulher que eu amei. Outras vezes, olho e vejo uma estranha. A vida continua, as pessoas dizem. E continua mesmo. Eu acordo, vou trabalhar, busco as crianças, faço janta, coloco eles para dormir. A rotina segue. Mas tem um vazio agora, um espaço que antes era preenchido pela ideia de família, de lar, de para sempre. E esse espaço fica ali, lembrando que algumas coisas, quando quebram, não podem ser coladas de volta. Eu não sei se um dia vou conseguir confiar em alguém de novo. Não sei se quero. Por enquanto, é só eu, as crianças, e esse apartamento que nunca vai parecer uma casa de verdade. E as noites em silêncio, onde eu fico olhando para o teto, tentando entender como 10 anos podem desmoronar em 5 meses.